Galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Saudade, tia Sandra tá morrendo de saudade e se coçando para conversar com vocês, debater pessoalmente, né? Mas no momento nós não estamos podendo nos encontrar pessoalmente. Breve, nós estaremos aí fazendo aquela aula que vocês sabem que a tia gosta, certo? Então, para que nós não percamos mais tempo, nós vamos iniciar a aula de hoje, que é o Brasil na globalização. Isso para dar continuidade ao conteúdo do capítulo 2 do livro de Geografia que nós estamos estudando, ok? Então, primeiro slide, formação do Estado brasileiro. Eu fiz esse slide aí apenas para que nós possamos recordar um pouquinho daquele conteúdo do 8º ano que nós já estudamos, certo? E daquilo que já foi tão debatido em sala esse ano, ok? Brasil colônia, que envolvia a economia voltada para a exportação, o reino brasileiro, no caso que na época era Reino Unido, Portugal e Algarves, então era reino português, dependência política da corte portuguesa, economia sem autonomia e abertura dos portos às nações amigas, lembrando para vocês que as nações amigas são justamente a Inglaterra, ok? O Império, certo? Que possuía independência política de Portugal. O período imperial do Brasil foi o período onde ocorreu a independência política de Portugal. A economia era voltada para o mercado externo, ok? República, onde teve a nova organização política e econômica do Brasil. Ditadura militar, regime fechado. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre como ocorreu aí um processo, certo? De evolução na economia, ok? E o processo de redemocratização brasileiro, que ocorreu em 1985, com a reabertura política. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Globalização, ok? Ao tratarmos a globalização como um desdobramento da expansão marítima, observamos como o Brasil foi imerso nesse cenário desde a incorporação das terras pelo reino, destas terras pelo reino português em 1500, ou seja, a partir do momento que o Brasil foi descoberto, teve essa incorporação do território brasileiro ao reino português, tudo mudou, certo? Porque se tem uma ideia de globalização como de tecnologia atual, e na verdade a globalização ela é muito mais antiga do que isso, nós até já havíamos debatido em sala de aula, ok? O Brasil foi parte do projeto colonial português e foi inserido no contexto do comércio internacional pelos ciclos econômicos da cana-de-açúcar e do ouro, pelos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, certo? Desde a chegada de Dom João VI às terras brasileiras, no começo do século XIX, essa parte do território sul-americano ganhou importância em nível mundial. Por quê? Porque ela passou a ser vista, pessoal. Ela passou a ser visualizada. Então, ela ganhou uma grande importância, certo? Formou-se ao longo do século XIX um imenso país com relações comerciais e diplomáticas e detentor da produção de grandes riquezas, que variava em ciclos de necessidade e preços do mercado internacional, como a cana-de-açúcar, o café e o algodão, que interligavam o mundo através dos portos. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide. Industrialização do mundo. Na segunda metade do século XIX, a grande potência econômica, como nós já falamos o ano passado várias vezes, era a Inglaterra, industrializada e controladora do Império Britânico, certo? Já o Brasil, no começo do século XIX, vivia o auge da exportação da borracha, ou seja, estava no ciclo da borracha e do café, mantendo o país na linha agroexportadora, o que não é novidade. Se ainda hoje o carro-chefe do Brasil é o agronegócio, até que eu vivo brincando com vocês, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então, nada mais lógico do que saber que a linha ainda que manteve e ainda mantém o país é agroexportadora, ok? Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o país passou por um surto de industrialização em bens de consumo não duráveis. Os exportadores brasileiros de café tinham capacidade financeira de comprar máquinas no exterior e foram os grandes responsáveis por esse primeiro surto industrial no país, ok? A economia brasileira crescia de acordo com a demanda do café, que naquele momento era o principal produto de exportação.
Não só, pessoal, ele era o principal, como ele era o carro-chefe, de fato. Tanto que, quando ocorreu a crise de 29, isso aí ficou muito complicado. Vocês vão ver aí abaixo, ó. A crise de 1929 gerou uma onda de industrialização no Brasil, devido ao direcionamento dos capitais do café, que antes eram direcionados para o café, serem agora direcionados para as atividades econômicas, certo? Vamos dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. Evolução da economia brasileira no século XX. Ok? No século XX, a economia brasileira passou por uma evolução que coincide com a atuação dos países centrais em promover a expansão dos capitais das suas empresas, quando foi feita a criação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial, para sustentar esse projeto. O Brasil passou a receber investimentos estrangeiros, tanto em infraestrutura, energia, transporte, educação e mão de obra, como em estruturas produtivas, certo? Com a chegada dos militares ao poder, houve uma maior aproximação com o FMI e o Banco Mundial. A situação do Brasil no contexto global, iniciado no pós-guerra, era aquela comum a tantos outros países que eu até converso com vocês e falo muito disso em sala de aula, né, em desenvolvimento, que era o que, professora? Uma relação de dependência, certo? Ou seja, os países ficavam dependentes, tá? Os mesmos grupos de empresas industriais que chegaram na década de 1950, como as multinacionais, passaram a defender a ideia de que o mercado brasileiro fosse fechado. A reserva de mercado do setor de informática e automóveis foi regulada por lei desde 1970 a 1980, ok? Vamos dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. O capitalismo neoliberal, coincidentemente muito falado, né? Eu estava comentando com vocês em sala de aula antes mesmo de nós entrarmos em quarentena. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. A década de 1980 para o Brasil ficou conhecida como década perdida, certo? Devido às consequências da crise energética de 1973. Para o capitalismo neoliberal, ou seja, eu não lembro mais o que é o neoliberalismo, né? A não intervenção do Estado na economia, pessoal. Na década de 1980, as ditaduras sul-americanas foram extintas e o socialismo desabou em países do leste europeu, abrindo um mercado consumidor gigantesco que poderia resultar numa nova expansão capitalista, o que era muito benéfico e foi o que de fato ocorreu. Para o Brasil, entrar na nova ordem global era preciso cumprir alguns requisitos que foram apontados, certo? Durante o consenso de Washington e foram apontados pelo FMI, certo? Que conceitos eram esses, professor? Que requisitos eram esses? Reforma fiscal, abertura comercial, programa de privatizações, que de fato aconteceu, não resta dúvida, diminuição dos gastos do Estado. A partir da década de 1990, o Brasil passou a seguir alguns preceitos do consenso de Washington, como eu já havia mencionado antes. Abriu o mercado de automóvel e informática no governo Collor e controlou a inflação ao criar o Plano Real com o FHC, que esse era um problema que vinha se arrastando há muito tempo no nosso país, certo? O presidente Fernando Henrique Cardoso foi quem formulou o Plano Real quando ele ainda era ministro no governo do Itamar Franco, ok? Vamos aí para a nossa próxima slide. O Brasil na atual globalização, ou seja, no cenário atual, o BRICS, certo? Tão falado. Lembrando, pessoal, que eu falo para vocês sobre o BRICS desde o 7º ano, certo? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. A década de 2000 foi um período de enorme expansão da economia mundial, o que pode ser explicado, pelo menos em parte, pelo gigantesco crescimento da China, trazendo grandes benefícios econômicos para o Brasil. O Brasil passou então a investir fortemente no comércio com a China, deixando os Estados Unidos, que eram até então o principal parceiro comercial, em segundo plano. E nós sabemos que isso aí não agradou muito os Estados Unidos não, né? Essa ascensão aí da China, mas vamos continuar. A participação do Brasil na atual globalização foi intensificada pela criação do BRICS,
a partir de conversas entre a diplomacia brasileira e os governos da China, da Índia e da Rússia. Em 2011, a África do Sul também passou a fazer parte desse grupo. Esses países são considerados emergentes, certo? Lembrando aí, muito frisado, muito falado em sala de aula, pessoal. Vamos aí para o nosso próximo slide, certo? Nós tínhamos algumas instituições para falar, mas como eram muitas, a tia resumindo as principais, pelo menos por enquanto, certo? A ONU e a OTAN. A ONU, ela foi criada com o fim da Liga das Nações, em 18 de abril de 1946, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, e está dividida em instâncias administrativas, cujas principais são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado e o Tribunal Internacional de Justiça, certo? Apesar de todas as dificuldades estruturais que emperram sua agilidade, é inegável, pessoal, o papel da ONU, certo? O papel desempenhado por ela na busca da garantia dos direitos humanos. Existem missões da ONU em busca da reorganização política, econômica e social em diversos locais prejudicados pela barbárie da guerra. E isso nós vemos debatendo desde o ano passado. Eu venho debatendo um pouquinho com vocês, certo? A OTAN, ela foi criada durante a Guerra Fria, em 1949, após a suspensão do bloqueio soviético de Berlim, com o objetivo militar de conter o avanço do socialismo, inicialmente na Europa. Com o fim do bloco socialista, a OTAN fortaleceu ainda mais a sua área de influência, redefiniu suas diretrizes, funções e finalidades, tornando-se oficialmente um instrumento de segurança da Europa e dos Estados Unidos, certo? Vamos aí para o nosso último slide. Terrorismo. Tão falado, né? Nesse momento nem tanto, porque vocês sabem que o foco mundial está na questão da pandemia, mas nós não podemos nos esquecer do terrorismo, que ele existe, ele não deixou de existir devido ao que está acontecendo. Então nós temos que ter conhecimento sim sobre esse conteúdo. Vamos lá. O terrorismo está relacionado à utilização da violência física ou psicológica contra instituições, pessoas e governos. As práticas terroristas são muito antigas, remontam à antiguidade grega. O atual terrorismo foi formado ao longo do século XIX, a partir de dois fenômenos sociais completamente opostos: grupos étnicos e nacionalistas que lutavam pela afirmação de seus estados-nações e movimentos anarquistas, lembrando que nós estudamos o anarquismo ano passado, que visavam a destruição do Estado por meio da luta armada, bem como formar e criar uma sociedade livre. Algo que é bastante complexo e até mesmo contraditório, como vocês bem sabem. O fim da Guerra Fria e o processo de globalização, ao contrário do que se pensava, não serviram para fazer diminuir as práticas terroristas que diversos grupos assumiram como forma de alcançar seus objetivos. Infelizmente, certo? Trouxe aí de destaque para vocês os principais grupos terroristas da atualidade. O ETA, o IRA, não são tão falados, mas são um dos principais. A OLP, o Al-Fatah, a Ku Klux Klan, que eu já mencionei em sala de aula, expliquei para vocês o que é, a Al-Qaeda, o Boko Haram e o Estado Islâmico, sendo que eu já comentei com vocês também que o Estado Islâmico aí é um desmembramento, certo? Ele tem um braçozinho aí desmembrado lá da Al-Qaeda, que já é um dos grupos terroristas aí citados, ok? Espero que vocês tenham entendido. Tia Sandra tá morrendo de saudade. Dúvidas, entre em contato comigo pelo Skype. Bons estudos, leiam um capítulo, pessoal, e fiquem em casa. Beijos!